Yeah, we are in the place to be. Fala galera, aqui quem fala é o GC Moura. Estamos começando mais um TrouxaCast e eu estou aqui com a presença do meu amigo Ricas. Fala aí, Ricas. Fala galera, aqui é o Ricas e brincadeira de criança é coisa séria. E estamos aqui também com a presença do nosso amigo Matheus Volpe. Fala aí, Volpe. Fala galera, beleza? Aqui é o Volpe Barrabás, mais uma vez aqui com as brincadeiras de criança e as brincadeiras, tenho que fazer minha parte aqui e falar sobre as brincadeiras da nova geração, né? Não desses dois velhos aí que tá gravando comigo. Aham. Obrigado o nickname Barrabás agora, né? Volpe Barrabás. Barrabás. Volpe Barrabás, caralho. Então vamos começar o programa de hoje. Então galera, a gente vai começar aqui o quadro Papo Reto e no quadro de hoje a gente trouxe um tema bem interessante. A gente vai falar sobre as nossas brincadeiras de infância, coisas que a gente fazia quando era criança, quando o Ricas ainda era uma criancinha lá em 1952, e a gente vai falar um pouco sobre as nossas brincadeiras. Então eu gostaria de começar até pelo Ricas. Ricas, o que você lembra aí que você gostava de brincar quando você era um pequeno Riquinhas? Eram tantas coisas, né? Que eu sempre fui uma criança de rua, né? Sempre... lógico, Você era mano. maloca da rua. Sempre brinquei na rua, né? Com os camaradas aqui, pá. Então a gente fazia várias coisas. Desde, sei lá, jogar bola, que é a coisa mais simples, como esconde-esconde, mãe da rua, essas coisas assim. Mãe da rua? Como E é que vocês, era o mãe da que... rua? Mãe da rua? Vocês nunca brincaram de mãe da rua? Não sei se ela... Eu nunca... Eu já brinquei já de rua. Então não era o mesmo nome que o meu aqui, talvez. Ué, como que era aí? Não, fala como é que é o mãe da rua, né? Noite da rua. No meio da rua ficava um tonto, geralmente o mais bobo começava no meio da rua. Geralmente podia até ser eu. Não acredito que você falou isso, cara. Não acredito, tá? Eu acho um desrespeito com quem fica no meio da rua, tá bom? Mas era eu também, então tudo bem. Era eu, entendeu? Era sempre o mais Aí trouxa, tá vendo? Bateu Aí a a molecada- descrição do Ricas. Aí a molecada fica na calçada, tá ligado? Certo. Aí um ficava no meio da rua e a molecada ficava passando de uma calçada pra outra correndo. Você tinha que pegar o pessoal nesse meio termo, entendeu? Certo. E aí quem era pego virava mãe da rua, é isso? Não, quem era pego te ajudava a pegar os outros. Ah, mas aí não mas só valia pegar quando estivesse na rua. É, só quando estivesse na rua. Ah, saquei. Entendeu? A gente tinha uma brincadeira parecida aqui, que era o... Como é que era? Acho que a gente chamava de ajuda-ajuda na minha rua. Ajuda. Ah, verdade. Que era mais ou menos isso aí, só que começava com um trouxa lá, né, que tinha que pegar as pessoas. Só que aí podia Isso. correr a rua inteira, entendeu? Tipo, a galera corria primeiro, né, e o trouxa depois saía correndo atrás da galera. E aí quem ele Mas isso daí pegava... é pega-pega, porra. Então, mas quem ele pegava ajudava a pegar. Não, mas esse que ajudava ele a pegar. Fazia Isso. uma Ah, corrente. cara, existia Só que isso aí também. O Mas era um pega-pega outro nome. o pega-pega trocava, né? Você pegava o cara e o cara tinha que pegar mas os a outros, gente né? fazia isso, mas tinha um outro nome, não era se ajuda não, mas tô ligado com o que é isso aí. É, ó, aqui O a que gente você chamava de brincava, ajuda-ajuda, tipo, né? tinha como liberar a pessoa, por exemplo, se você pegava quando ela tava atravessando pra outra rua, e aí outra pessoa vinha e, tipo, relava nela, liberava ela? Não, tinha uma coisa assim, tipo, de Brincava puxar, tá ligado? Você podia, Isso, eu brincava você dá a mão, se você conseguir. Aí era coisa, se você puxasse a pessoa pra calçada, pra rua, ele. ela tava na rua. Se você puxasse ela pra calçada, ela tava na calçada. Ela tava livre Boa. de novo. Mas você podia então esticar a mão Também. lá na calçada e puxar a pessoa pra rua. É, podia. Aí, mas você não podia subir na calçada. Não, você não pode. A regra é que você não podia subir na calçada. A gente tinha uma brincadeira parecida disso aí, mas eu não vou lembrar o nome agora. O que a gente fazia? A gente fazia um risco no chão, certo? Não é E aí- rouba-bandeira? Era rouba-bandeira, é verdade. Era rouba-bandeira, a gente fazia um risco no chão, aí um pouco mais atrás desses riscos, em cada lugar, a gente fazia um círculo, né? Colocava uma garrafa no meio com um pouco de água pra ela não cair. E nesse meio, a gente ficava um tentando puxar o outro, certo? Pro campo rival. Quem passava ficava tipo congelado, sabe? Se você conseguisse puxar vamos supor, você tava do lado de lá e eu tava do lado de cá. Se eu conseguisse te puxar e você atravessasse a linha do meio e isso pro nosso campo, você ficava parado lá, você não podia se mexer. E aí um amigo seu podia ir lá e te puxar de volta, entendeu? Pro campo do Se seu liberar, campo. salvar você, é verdade. Isso.
E aí, como é que funcionava? O rouba-bandeira, você podia sair correndo, certo? Só que ninguém podia encostar em você. E quando você pisasse dentro do círculo, lá da lata, você tava salvo. Era como se fosse a sua região ali, entendeu? Então você pisava dentro do círculo, pegava a garrafa e aí você ficava esperando o melhor momento pra você correr de volta pro seu campo. Entendi. Dentro Aí- do círculo, você podia ficar, tipo, protegido, né? Ninguém podia pegar você e você ia estar com a garrafa do cara. Se você colocasse o pé dentro do círculo e alguém encostasse em você, você já tava salvo. Era como se fosse um beisebol, Cara, vai. Você sabe, tava salvo tipo, e e- ninguém podia te pegar. Outra coisa Eu- que a gente jogava bastante que era parecido com beisebol era taco. Taco você jogava? Taco, com certeza. Taco é muito bom, cara. Ou esporte. Devia ser um esporte da Olimpíada isso, velho. Na verdade, o taco é quase que um beisebol, né? Se você Não é for- tipo um croquet. Sabe aquele croquet que se joga na Índia? Não, mas acho que é um tipo, pouco diferente. tá. Cricket, né? É Cricket. diferente? Cricket. Cricket. Acho que tem mais a ver com beisebol do que. Mas E o engraçado é que antes de é falar de engraçado taco, calma aí, antes de entrar no assunto de taco, eu gostaria de voltar no assunto de rouba-bandeira, porque eu gostaria de contar uma história aqui que foi acho que talvez a única briga feia que eu tive na minha história, que foi com o meu primo. A gente tava jogando rouba-bandeira, certo? Meu primo tava no time rival. Meu primo tem a mesma idade que eu, ele só nasceu acho que 2 meses depois de mim. E aí eu saí correndo, certo? Do meu campo pra chegar na garrafa. Pisei na garrafa, pisei no círculo da garrafa. Nisso, meu primo, ele veio com tudo, tipo, quando ele foi tentar me pegar e me deu um puta de um tapão no peito, sabe? Aí eu peguei, aí eu falei, ó, tô salvo, tal. Aí ele falou, não tá não. Aí ele começou a me empurrar, tentando me tirar do círculo. Aí eu falei, tô salvo, não sei o quê. Aí nisso, ele pegou e me deu outro tapão no peito. Aí, mano, sabe quando... Tá, cara, só ele fazia isso, né? Você Sabe tá quando- contando a sua versão do caso, não. Não, É. eu tô contando a versão que eu lembro, né? É. Eu nunca fui Aham. agressivo, mano. Eu nunca fui agressivo de bater nas pessoas. É na briga. Aí, então, eu era assim, ó. Eu sempre fui de ficar em casa, nunca fui de brincar muito na rua, entendeu? E meu primo sempre foi da rua, ele sempre foi maloca Nerdão, que nem o nerdão. Ricas. Eu sempre fui nerdão e meu primo era maloca. E aí meu primo ficou puto, me deu um tapa e tal. Mano, aí subiu o sangue, velho. Aí sabe o que eu fiz? Ó, um cara que não sabe lutar, né? Sabe o que eu fiz? Ficou puto, voltou pra casa, foi Não, ver o cara que não sabe lutar, sabe o que ele faz? A Ele- briga me esqueceu nesse trecho. Mano, pensa no lutador de... Aquela luta mexicana, sabe? Que eles pulam com a perna no pescoço. Aham. Eu fiz isso com meu primo, velho. Eu pulei, Nossa. agarrei no pescoço dele, a minha perna passou por cima assim do pescoço, a minha outra passou por baixo do braço dele na costela assim, e eu agarrei nele assim no pescoço, mano. Aí eu comecei a enforcar ele. E ele tentando Deus, se livrar. cara, que isso? Viúva Negra? Mano, Tinha mano, é o cara que não sabe lutar, mano. Eu nunca lutei na minha vida, entendeu? Tinha uma. Então, foi a maneira que eu achei pra me defender. Ô, Ricas. Tinha as brincadeiras de porradaria, né? Também. Isso, verdade. Que era meia hora, né? Que se chamava, mão negra. Não, tinha mão negra, que isso aí, né, mão negra era na escola, né? Geralmente. Fusca azul. Fusca azul. Na escola também tinha aquele lance da sainha, né? Quando você ficava chutando latinha no intervalo, Tinha que tomasse Maia. sainha, tomava porrada. saía Era Mas um tinha rolinho, uma na um rua rolinho, que a né? gente. Que tinha uma na rua que a gente brincava que chamava Caiu no Ácido. Como Caiu assim, no- cara? Caiu no ácido? Caiu no Pô. ácido, era assim. Você caiu, Ficava- você apanha? Não, ficava assim, tipo, 2 times, dividia em 2 times e ficava na calçada, certo? Tipo, 6 moleque, 3 moleque pra cada lado, por exemplo. Aham. Aí era o time A contra o time B e aí era porradaria. Ué, cara, era briga de gangue, vocês chamavam Aí, de por que picareta. já caiu no ácido? Porque assim, se você fosse pra rua, você caiu no ácido, você morreu, entendeu? Como funcionava? Como vocês se relavam? Tipo, se cada um tava em uma calçada? Não, na mesma calçada. Ah, na mesma calçada, caramba. Aí É. você tinha que jogar pra rua. Aí se você arregasse ou tinha alguém que jogasse pra rua, você morria e acabava. E aí você já era, entendeu? Você caiu no ácido. Caramba, velho. Essa brincadeira, pra mim, ó, porque eu admito que todas as brincadeiras, sainha malha, meia hora, mão negra, era tudo pra bater mesmo. Mas essa era a mais fútil, tá ligado? Tipo, É, aquela brincadeira que era uma fachada pra vocês brigar realmente, tá ligado? tinha um É. pano de fundo. 5 minutos sem perder a amizade, né? Exatamente. Ô, cara, eu queria comentar esse negócio que o Ricas falou aí sobre você, Gleison. Cara, eu era muito esse garoto, tá ligado? Que apanhava na rua e aí ia pra casa, e na hora de dormir ou no banho, eu ficava imaginando que eu revidava, tá ligado? Que eu ganhei. Que Na eu sua ganhei. imaginação lutando só, no né? espelho, né? Isso, lutando na imaginação, tá ligado? Não, Não, e, pra, mas ó, e pra concluir Você a sabe da história, ô Gleison? É. Você sabe da história do Matheus, né? Qual? Ele começou a apanhar na rua
Aí a mãe dele colocou ele no karatê. Aí ele começou a apanhar na rua e no karatê. Começou a apanhar nos dois, né? E ainda alimentar o professor do karatê. Não, mas eu concluí na minha história lá, aí eu peguei e agarrei no meu primo, né? Tipo, todo mundo da rua veio tentar separar, né, velho? Só que quando o nerd CDF fica possesso, né, mano? O bichinho É verdade. ele fica que nem o Hulk, entendeu? Ele ganha uma força sobrenatural. E aí, mano, juntou sem zoeira, eu acho que juntou. Só que nessa hora minha tia, ela saiu da casa, que ela morava na casa da frente, da minha. E aí ela saiu da casa dela correndo, pegou o meu primo e ficou tentando puxar meu primo, tentando desvencilhar ele do meu golpe mortal, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu tava tão preso assim nele, eu fiz uma chave de perna com o braço tão boa assim, que, mano, tinha dois caras me puxando de um lado, a minha tia puxando meu primo do outro, e eles não conseguiam me soltar, velho. E aí Ai, caralho. Tá fragmentado. juntou mais dois caras, ficou tentando puxar meu braço. Eu tinha passado meu braço por baixo da minha perna. E aí eles ficaram tentando tirar meu braço debaixo da minha perna e eu agarrado no meu primo, entendeu? Meu primo ficando vermelhaço, sabe? Só que, tipo assim, eu não tava. Eu percebi que eu não tava enforcando ele de verdade. Eu só tava, tipo, prendendo ele. Porque senão ele já tinha desmaiado com certeza. Porque eu tava apertando tanto ele, mano. Aí só sei que Tirar o ar dele. a cena ficou 4 negros me puxando, a minha tia puxando meu primo e eu agarrado nele. Aí sabe o que minha tia pensou? Ela pegou e deu uma rasteira em nós dois e derrubou nós dois no chão. Aí, mano, ficou minha tia deitada no chão, Na puxando brincadeira meu do primo. Kikas, vocês já tinham morrido no ácido. Já tinha morrido, já tinha É, já acabado. tinha morrido. Aí ficou minha Tinha tia, que fazer que nem cachorro, cara. Jogar água gelada. Gelado, exatamente. ficou minha tia de um lado puxando meu primo, O- os 4 negros do outro lado tentando me puxar. Cara, Aí chegou uma hora que eu cansei. Aí eu peguei, soltei ele, levantei e fui pra casa, liguei a TV e fui assistir desenho. Cara, pra essas paradas aí que o Gleice falou, eu sempre passei vergonha, cara, quando eu saía treta de verdade assim na rua. Porque eu já disse aqui uma vez, eu era um dos menores da turma, né? Sempre tive amigo mais velho. Uhum. Então, eu, obviamente, era um dos mais zoados e um dos mais provocados, né? E aí, quando eu ficava puto, eu chorava, cara, tá ligado? Eu Sim. queria bater nos outros e ficar, sabe aquelas crianças que ficam puta chorando, querendo ir pra cima? que chora sofre um concentrado. É, aí eu ficava chorando, o nariz escorrendo, aí, puta, era mais zoado ainda, tá ligado? Meu nariz escorria muito, porque eu sempre tive bronquite, rinite. Caramba. Aí eu, Que droga. nossa, mano, era muito zoado. O Eu Ricas- ficava mais... O Ricas era bem aquela cena do nerdão mesmo, hein, Era- Ricas? Total. Aí, por eu chorar e o nariz escorrer, me zoava mais ainda. Nossa. Aí eu ficava mais puto e não adiantava nada. Mas é sério, de verdade, vocês eram bons em, tipo, vocês apanhavam muito, vocês brigavam muito? Ah, tinha briguinha de vez em quando. Eu batia e apanhava. Quando eu pegava uns moleque do meu tamanho ou menor, de vez em quando eu dava umas porradas, mas o mais comum era eu ser zoado e apanhar. Cara, quando eu morava em Sorocaba, né? Tipo, as escolas lá era outra filosofia, tá ligado? Era outra realidade. Aí eu vim morar em Itapevi quando eu tinha uns 5, 6 anos, tá ligado? E é que eu não lembro muito bem, mas meu pai falou que foi um grande choque pra mim aqui em Itapevi, tá ligado? Que é muito diferente. E aí foi só piorando, tá ligado? Até os 14, 15, mano, só parecia tranqueira na minha vida. E aí só que, tipo, não era muito de briga, tá ligado? Não era muito de briga. Aí uma vez eu apanhei na escola. Aí minha mãe foi lá, né? Ela até queria bater no moleque, que mãe é foda, né? E aí ela, mano, ela me passou um ensinamento, mano, que a partir daí eu nunca mais apanhei, tá ligado? Falou que, tipo assim, a diretora tinha acabado de falar pra ela, né, que era bom conversar comigo, com o menino, pra não incentivar a briga. Aí minha mãe falou pra mim, cara, quando você vê que você vai apanhar, pega qualquer coisa que dê pra você fazer um estrago, mas que se dane, cadeira, mesa, mas não apanha. Belo conselho, hein? É, então, mas a partir Não, daí nunca mais esse- apanhei, né? Esse foi o conselho da mãe, hein? Da mãe, mano, da mãe. Da mãe. E geralmente quem dá esse conselho é o pai, né? O pai chegou e falou assim, ó, filho, quando você for brigar, não tenta conversar. Conversa. Chega pro Não. amiguinho, fala assim, ó, amiguinho, eu não Ih, quero brigar conversar não. o quê? Pega É que a todas as cadeira e dá na brigas, cabeça dele. Que conversar o quê, filho? Chega aí, ó. Põe essa faca na sua mochila lá. Se algum moleque vier mexer com você de novo, você tira a faca e Segura ele. dá uma facada nele, velho. Mano, Sem eu conversa, era sem muito papo, amigo de todo entendeu? mundo, velho. Mas todas as vezes foi por causa de piada idiota, tá ligado? Mas, cara, ô Ricas, você tem que entender que assim, ó, a mãe dele tava protegendo o Matheus, porque, mano, era em Itapevi, né, velho? É, então, exatamente. Ó, pra você ter uma ideia, uma vez eu tinha uma moça pedindo coisa no trem, né? Tava pedindo alimentação, dinheiro.
E, mano, só que ela falava de um jeito bem triste, tá ligado? Aham. E aí eu tinha um aplicativo, eu tinha acabado de comprar um iPhone, e o meu iPhone ele tinha aquele GarageBand lá, que é uma banda. Peraí, só falando um negócio. Quando saiu o iPhone, você era criança ainda? Não, eu não era criança, era tipo quando eu tinha uns 17, 18 anos já. Mas já Eu fugiu totalmente do tempo. Não, calma, deixa eu falar. E é porque eu comecei a falar agora as vezes que eu apanhei. Então essa foi a primeira vez que eu apanhei mesmo, tipo, que ela tava pedindo alguma coisa e eu lembro que eu coloquei o violino virtual lá, tipo, porque na minha cabeça parecia uma puta ideia engraçada. Nossa. Nossa, E aí- você é cuzão. Eu comecei a tocar, velho. Aí um dos caras se irritou e me deu vários tapão, tá ligado? E a segunda vez que eu apanhei na vida... Não, terceira, vai, teve mais vezes. Merecido, vai, essa foi A merecida. terceira vez foi no ensino médio, cara. Foi, tipo, tinha uma menina aqui na escola que ficava zoando pra caramba, falando um monte de merda, tá ligado? E aí uma vez ela, sem querer, teve um acidente lá que ela acabou menstruando e sujou a roupa. E aí eu mandei ela se educar e ter mais mods. Nossa, Aí o namorado dela quebrou meu nariz. nossa Ó, senhora. todos os merecidos, né? Um cara de 25 anos pulou a escola, entrou na escola e quebrou meu nariz, mano. Quebrou literalmente meu nariz. Cara, mas foi Tudo na foi vida- todos merecidos, né? Mas não me arrependo. Né? Tudo na vida é merecimento, né? Mas, ô Ricas, assim, tipo, teve vezes que quando você era criança que você, tipo, chegou no seu limite das pessoas te zoar e estourou, velho? Não, várias vezes. E aí Ele era a hora que eu escolhia chorava. o nariz. Era a hora Eu que eu sou chorava, escovado, escorria o cara. nariz. E eu era conhecido como Caquinha de Andrômeda. Ranhento. Caquinha de Andrômeda é foda. Eu só estourava. Que era a época quando- Era a época dos Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Aham. Vocês soltavam pipa? Eu sempre morei no centro, né? Então aqui a geografia do bairro nunca permitiu a gente empinar pipa, porque sempre teve muito prédio, muita loja, assim, então a gente não empinava pipa, não. Não tinha nem vento no Ah. bairro. É sério, eu ficava violento com pipa, cara. Você tá de boa, você levantou o pipa no ar, mano, você vira, tipo, o traficante do lugar, tá ligado? Manda busca, qualquer amigo seu que tá erguendo do lado é um arrombado, entendeu? Tipo, você perde a amizade, a irmandade. Posso Se fazer seu uma irmão observação sobre pipa? pipa, cara, você bate no seu irmão pra pegar o pipa. Então, ó, o Matheus acabou de citar o ponto que eu ia citar. Pipa, substantivo feminino, certo? Certo. Sim, Todos concordam. Por que todo mundo fala o pipa, em vez de falar a pipa? é Fala os verdade. pipa. Fala Fala os pipa. É que antigamente, né, onde se É originou pra não o pipa... parecer brincadeira de menina, é isso? Não, porque, ó, quando se originou o pipa, chamava de papagaio. Não é o E a galera pipa, é falava a pipa. papagaio. E depois virou pipa, né? Eu não sei se não vai você conseguir sabe. mudar ele, Ricas. Já faz anos que ele chama desse jeito. Eu não vou conseguir mudar também. Tá bom, eu ia tentar justificar, mas eu vou parar por aqui. Cara, teve duas vezes, só 2 vezes, que eu tentei soltar pipa na minha vida. Uma delas, eu tava... Meu irmão e meu primo era viciado em pipa, né? Eles eram maloca de rua, né? E eu era o nerdão de casa, né? Então, a primeira vez foi com meu irmão. Meu irmão tava soltando pipa lá na rua de trás. Aí lá em casa tinha uns fios, sabe? Tinha uns fios de eletricidade e tal que passava, mas era pouco. Então dava pra soltar um pipa assim no meio da rua. Aí ele tinha soltado um pipa e tal, eu cheguei lá. Aí ele falou assim, ó: ô, quer dar umas esbicadas aí? Aí eu falei, beleza, né? Fui lá, peguei a linha dele e tal. Comecei a dar umas esbicadas. Aí ele pegou e falou assim, ó: ó, tem um cara vindo ali, ó, tentando te cortar. Aí, corta ele então, vai lá, corta ele. Eu falei, porra, eu não sei fazer nada, velho, não sei como é que eu faço isso. Aí ele pegou e foi falando, não, agora, tipo, dá 3 desbicadas. Aí eu desbiquei 3 vezes, ela virou. Aí ele, agora puxa com tudo. Aí eu comecei a puxar. Aí o pipa dele passou no do outro e cortou. Aí ele falou, agora solta a E linha. aí vem a felicidade, né? Isso. Aí ele, agora solta a linha, agora você vai ter que pegar o pipa. Solta a linha. Aí eu soltei, o pipa virou pra cima. Pra parar. Aí ele falou, agora desbica pro outro lado. Aí ele desbiguei pro outro lado, agora puxa. Aí eu puxei e conseguia parar o pipa. Aí eu, Aí, caralho, cara, mano. isso vira uma felicidade. Não, né, que cara? conquista, Você mano. falando do pipa também, você viu? Uma sensação de poder, Gleice? Uma Não, sensação de poder? Aí eu falei, porra, conquista, né? Apareceu até aquela quadradinho de conquista desbloqueada, sabe? Você conseguiu empinar pipa uma vez na sua vida. Aí fui lá, ele falou assim, agora traz o pipa, né? Aí sabe como é que eu trouxe pipa? Comecei a puxar a linha com tudo. Aí sabe o que aconteceu? Aí- Arrebentou e os 2 pipas foram embora. Pô. É. Nossa, cara. Arrebentou e os 2 pipas foram embora. Aí ele... Virou. Não, ele falou, agora traz o pipa aí. Aí o que aconteceu? Na hora que ele falou traz o pipa, ele virou de costa pra mim e foi conversar com um amigo dele. Aí eu vim puxando, aí do nada eu, puf, a linha caiu assim. Aquela linha pasa. Aí eu comecei Cara, a puxar a linha caída, aí ele virou pra mim.
Aí falou, aí ele olhou a linha caída e virou pra mim e falou, o que você fez? Aí eu falei, eu tava puxando, aí ele caiu. Aí ele olhou o pipa dele indo embora e ele falou, caramba, meu, nunca mais eu deixo sem empinar nenhum pipa meu, não sei o quê. Não, Gleice, o foda é que, tipo, hoje em dia ninguém mais solta a pipa. Ninguém soltava a pipa. A Acho gente que solta, na queria. quebrada acho que solta. A gente não solta a pipa. A única finalidade é cortar a outra pessoa, entendeu? Não é soltar não, a pipa. Ninguém gosta de Mas ver essa esse pipa sempre foi o objetivo. com ela. A finalidade é você você ganhar- cortar. Ó, quando Você Você você... ganhar o. Eu que eu não empino pipa, eu sei disso aí. Pra mim, o objetivo da pipa sempre foi você tomar o espaço aéreo do bairro, cara. Exato. Quando você é pequeno, Sim, quando exatamente. você... Por exemplo, o meu sobrinho tem... Acho que um tem 5 anos, outro tem 8. O que tem 8, ele é que nem eu, um nerdão, só vive dentro de casa assistindo desenho. E o que tem 5, ele é um pivetão de rua. Aí o que tem 5 já empina a pipa já, velho. E aí ele já fica falando, vamos cortar aqueles pipa ali, ó, vamos cortar isso aqui lá. Porque, mano, é a Não, meta, cara, e entendeu? não é. É, dominar o Só que, espaço mano, aéreo do Você bairro. vai ver. Não, então, exatamente isso. É questão de poder, não é cortar. Não é só você cortar, você olhar na cara do seu amigo que você cortou, aparar o pipa dele e falar, agora é meu. É poder total. É, A Você segunda- humilhar a outra pessoa, entendeu? E a segunda vez que eu empinei pipa foi com meu primo. Meu primo, ele ficou, sem zoeira, ele ficou acho que umas 2 horas fazendo a rabiola de um pipa. Entendeu? Porque tinha os papagaios, né? Que era aqueles triangular, Ó, né? você Retangular. falando o pipa também, viu, Gleice? Bichinhos. É, eu falo pipa, Ricas. Foi mal. E tinha tinha a pipa, né, Ricas? Boa. Que era aquele que parecia um retângulo com um triângulo no final, né? Você sabe o que você tá É a pipa normal, assim. Que é a pipa, né? Então, aí ele ficou umas 2 horas, sem zoeira, fazendo rabiola da pipa. Porque ele queria fazer, tipo, a maior rabiola que ele podia. Aí, beleza, ele colocou o pipa no ar. Ele subiu até na laje do meu tio, né, nesse dia. Porque ele precisava de espaço, né, pra a rabiola subir inteira sem enganchar em nada, né? E o que ele fez? Ele desceu a rabiola até embaixo na rua. A laje do meu tio ficava tipo 3 andares pra cima, sabe? Aí ele deixou o pipa descer, puxou, pá, conseguiu colocar no alto. O pipa, mano, com a rabiola gigantesca. Aí ele colocou no alto e tal. Aí eu tava lá assim, vendo ele empinando. Aí ele falou: quer dar uma desbicada? Aí eu falei: beleza, né? Aí eu fui lá, mano, dei 2 desbicadas assim. O que aconteceu? O pipa virou pra baixo. Aí ele pegou e falou O assim: que é desbicar? desbicar é quando você Desbicar é fazer com tudo, é um retão. dá aquele puxão, sabe assim? Na linha. Ah, tá. Sabe? É que assim, dá uns por exemplo, trancos. você vai querer que desça, tá ligado? Pra esquerda, pra direita, Isso. tá desbicando. Você dá uns trancos na linha pra o pipa virar. Aí o que aconteceu? Aham. Aí eu dei 2 bicadas na pipa, ela virou pra baixo. Aí ele falou assim, ó: cara, você tá muito perto das favelinhas. Porque mais pra lá tinha umas favelinhas. Aí jogaram linha, né? Aí jogaram Não, linha. aí ele está muito perto das favelinhas, sobe ele. Aí eu peguei e falei: tá bom. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a puxar a linha. Aí o que o pipa fez? Afundou Desceu. mais. Ele desceu e sumiu nas casas, velho. Cara, Aí cara, ele é falou: lógico. solta a linha! Solta! Aí eu peguei e comecei a soltar a linha, aí o pipa virou. Aí ele falou: agora puxa! Aí eu comecei a puxar, o pipa subiu sem rabiola. Eita. Já era, Rafael. Conseguiram pegar a rabiola, Sim. mano. Subiu ele girando, sabe assim? Pipa, Descontrolado. pipa, ele é dividido em 3 coisas, né? Poder, a índole do pipeiro, que, por exemplo, você pode jogar que eles falavam, que eles chamavam de lança-gato na linha dos outros. Você pode jogar outra linha na linha dos caras, você pode fazer o que você quiser, mas se você toma um relo e a sua linha, enquanto você tá enrolando outra pessoa, segura a sua linha, isso é tipo uma falta de caráter, tá ligado? No mundo pipeiro, enorme. Não pode, E a terceira coisa é a falsa sensação de poder. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu tava com pipa no alto, velho. Tipo, o cara na minha frente podia ser 20 vezes maior, tipo, adulto. E você perde totalmente essa noção, tá ligado? Tipo, você xinga, você corta ele na mão, você fala tudo, Ai, tudo, cacete. até ele vir te bater, tá ligado? Aí ele te lembra que você não tem esse poder todo. Você é um bosta. E de hominho, Isso, cara, vocês né? brincavam? Alminha? Então, eu tinha bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco. Só que eu tinha aquele Então, isso que eu genérico, ia falar. sabe? Sei. Eu cheguei a ter um desses aí também, é um que eu comprava na galeria japonesa aí. Isso. Era sempre nesses O- bazarzinhos, coisinha de Coleção de japonês. Hot Mas vocês não pegaram a época de comandos e ação, né? Comandos e ação, não. Matheus muito menos, né? O Matheus nem sabe o Não, que é é isso, né? Provavelmente. Acho que o Matheus nem coleção de sabe o que é um comando em ação. Eu comecei no Hot Wheels. Imagina como eu tô pra frente. O quê? Hot Eu Wheels. comecei nos carrinhos do Hot Wheels. Mas Imagina não- como eu tô pra frente. Na sua geração não tinha bonequinho? Tinha bonequinho, por exemplo, acho que você não vai lembrar desses desenhos,
Green Chase, que era uns bonequinhos, uns robô. Era Max Steel. Eu tinha Max Mas Steel aí pra já caralho. eram uns bonecão, né? Então, eu não peguei essa fase muito antiga. Ó, tá ligado aqueles talismã que brilhava no escuro? Aqueles bonequinhos que era tipo verde, que brilhava no não. escuro? Não. Faço ideia. Ó, Dragon Ball. Bonequinho do Dragon Ball. Eu tinha um monte. Soldadinho, Dragon Ball sim. verde. O meu era comandos e ação e eu ainda peguei um pouco de Cavaleiro do Zodíaco ainda. Até o meu. Eu sempre quis ter o meu sonho sempre foi ter um Cavaleiro do Zodíaco da Bandai que vinha com armadura de metal. Eu nunca tive. Ah, esse era verdade. bom, hein, mano. Eu também Vai. tinha. Eu tinha vontade de ter um cavaleiro real, né? Porque os que eu tinha tudo era Da genérico. Bandai. É, era os da Bandai, os o meus todos original. eram genéricos. Era tipo um cavaleiro de armadura roxa. Eu tinha um de armadura verde. Treinadora. Nossa, cara. Mas, mano, eu O- tinha esses cavaleiros até os meus 18 anos, velho. E eles estavam inteiros ainda. Caramba. Não, isso é um trauma de infância. Eu não vou comprar um dia ainda pra mim um bonequinho da Bandai original. Só pra falar que eu tive, tá ligado? Mas É sabe o- o que eu a minha vida toda? Carrinho de controle remoto eu queria muito, o aviãozinho de controle remoto que eu nunca tive e tipo, eu tô comprando agora, depois de velho. Então, Drone. a gente que não tinha condição de ter aqueles bonequinhos que a gente gostaria quando era pequeno, por isso que a gente não cresce, né? A gente quando é velho quer fazer coleção, pois é. quer comprar os bonequinhos que a gente podia comprar quando era criança, né? Acho que se Pois bobear é por isso que o Chico tem esse monte de coleção, né? É, pode crer. O Chico talvez não podia ter quando era pequeno, aí foi crescendo e foi pegando e fazendo todas as coleções possíveis que ele podia. Olha o que a gente tá falando. Mas explica aí A pra gente- nossa enorme audiência quem é o Chico. Ah, o Chico? O Chico é um pedaço de bosta que tem lá que trabalha com a gente. É o nosso amigo que gosta de ficar agredindo a gente todos os dias. E aí a gente não pode agredir ele porque ele está adoentado nesse momento. E gasta R$1.000 na banca de jornal comprando E coleções. pode crer, pensa num cara. Já é quase sócio majoritário da Planeta do Agostini. Pensa num cara que gosta, mas gosta mesmo de gastar dinheiro com aquelas coleções de montar coisa. Que você gasta R$45 numa fascículo que pecinha vem de 10 centímetros. Uma sabe? rodinha. Isso. E uma pecinha e uma revista nada a ver, né? Porque é item de colecionador, não é? É, tipo, Vem com super fascículo que não diz nada. vamos supor, Exatamente. é uma coleção que monta um Cadillac, certo? Aí tem um dos fascículos, vem só com, sei lá, a calota da roda, sabe? E É. custa R$45, mano. Ô, Gleison, É. sabe o que eu lembrei? Eu lembrei alguns meses atrás que a gente comprou um monte de Beyblade pra brincar. É a Beyblade. Beyblade era uma Tipo- coisa que eu brincava quando era pequeno também. Aí eu já era velho. Eu brincava de peão, cara. Já não é da minha fase. Não, então, Peão. e quando a gente tinha. Como a gente nunca tinha dinheiro pra comprar muitas coisas, né? E a Beyblade no auge ela era bem cara, né? Então, tipo. É. Sabe como é que a gente fazia? A gente pegava tampinha de detergente. Aí o que você fazia? A tampinha de detergente, quando você tira aquela tampa branca que segura, né? Que contém um detergente, embaixo dela tem tipo um pininho, uma pontinha, sabe? E essa Aham. pontinha, ela fica como se fosse de um peão mesmo. Aí o que a gente fazia? A gente pegava uma linha, sabe? Uma linha de costura que seja, uma linha de pipa. A gente enrolava nesse peãozinho. Tipo CD, né? CD? Fazia com CD. Eu fazia com CD. Não, O lançador dela eu fazia com um pedaço de CD. não fazia com CD não. O que eu fazia com caneta. Ah, Tipo, caneta, boa. eu enrolava na parte de baixo a linha, né? Colocava a caneta na parte de cima, a parte pontiaguda, né? Que não trava, né? O giro. E aí o que a gente fazia? A gente pegava e colocava no chão, ou colocava numa bacia, sabe? Virava. Sabe aquelas bacias que já tá velha? Que ela começa a virar ao contrário? Aquelas bacias de roupa? Que ela começa a fazer tipo uma barriga pra dentro. E aí quando você vira a bacia ao contrário, ela ficava como se fosse no formato do campo do peão. Que você conseguia jogar os peãozinhos e eles ficava um indo pra cima do outro batendo. Aí a gente fazia com isso, mano, com tampinha de detergente. Aí, ó, tá As vendo nossas só? Beyblade era de tampinha de detergente. Tem que improvisar. Bafo Eu você colocava jogava? prego no peão. Bafo. Colocava ponta de prego no peão. Então, bafo, olha que engraçado. Você chegou a pegar a época do Yu-Gi-Oh, Ricas? Não, Yu-Gi-Oh não, né? Já era grande, ó. Yu-Gi-Oh Mas bafo já era é velho. figurinha. Então, Vai bater carne? eu vou chegar no bafo. No Yu-Gi-Oh tem aqueles cards, certo? Card É. de Yu-Gi-Oh. Aí você ia na banca de jornal com 25 centavos, você comprava um pacotinho com 4. Depois E batia. aí,
Isso. Aí o que acontecia? Eu não batia, né? Eu era o cara que prezava pelas cartas do Yu-Gi-Oh, né? Porque eu gostava do jogo. Todo mundo queria, de qualquer jeito, as suas cartas, né? Não, na verdade eu não tinha, quase não tinha carta, mano. Porque eu não comprava. Mas o meu irmão, o que ele fazia? Ele conseguiu, sei lá, as primeiras 5 cartas dele, 4 cartas. E meu irmão, ele tinha um problema que era assim, as mãos dele suavam muito. Então, tipo, ele Nossa, moendo a mão. então, a mão dele suava por natureza, sabe? Ele suava muito por natureza. Aí o que ele fazia? Ele ia lá e colocava, tipo, 5 cartas. Aí ele falava, pegava 5 cartas dele e falava, 5 cartas aí apostando. Aí o cara ia lá e colocava 5 cartas. Aí ele batia, como a mão dele suava, ele virava praticamente todas de uma mão só. Ixi. Aí, nesse esquema dele, ele conseguiu, sem brincadeira, eu acho que umas 80 cartas, batendo desse jeito. Aí, o que eu fiz? Teve uma época lá que a gente fez uma disputa, né, de Yu-Gi-Oh! Lá no meu bairro, onde a gente fazia meio que a competição do desenho. Henricas, lá no desenho, no Yu-Gi-Oh! Tem tipo uma competição onde você começa com 2 estrelas, e aí você tinha que conseguir, se não me engano, 5 estrelas pra você conseguir passar pras finais. E aí, quando você duelava contra outro cara, você podia apostar quantas estrelas você quisesse. Podia apostar só as 2 que você tinha, ou uma só, e o cara apostava a mesma quantidade. Quem ganhava levava todas as estrelas, certo? Aí a gente fez esse mesmo esquema lá na rua. Cada um tinha 2 estrelas, só que a gente marcava no papel. Cada um tinha 2 estrelas e a gente desafiava as pessoas pro duelo. Aí o que eu fiz? Eu lia as cartas, eu entendia as regras, eu lia tudo. Então meu irmão conseguiu 80 cartas, né, velho? Aí, cara, o Yu-Gi-Oh! Nada mais era do que o super trunfo de antigamente. Ou Magic, né? O Magic. Ele é mais parecido com o Magic. Porque eu jogava o Super Trunfo era comparação de valores, né? Então você virava assim lá no Super Trunfo de carro e falava assim, ó, eu escolho cilindrada, né? E aí o cara falava a cilindrada dele, você falava a sua, quem tivesse a maior ganhava as 2 cartas. Isso. Né? O Yu-Gi-Oh! Na verdade era mais um jogo... era tipo um RPG, né? Era um Magic, era um jogo de estratégia onde você tinha mágica, armadilha, equipamento. RPG era outra coisa que eu brincava bastante. Brincava não, jogava bastante, que era RPG. Mas ó, saudades até, viu? Mas olha como eu sou bobão, né? Saudades. Eu peguei as cartas do meu irmão, eu já tinha montado um deck. Pra você montar um deck, você tinha que ter 40 cartas na época, né? Aí eu já tinha montado o meu deck, mas meu deck era uma bosta, né? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E aí... E você tinha que dar sorte também de vir na porra do pacotinho, né? Porque você comprava um pacotinho com 4, mas vinha cartas aleatórias, cartas repetidas. E aí eu montei o meu deck lá, ele é meio bosta. Aí meu irmão tinha ganhado 80 cartas batendo, eu fui lá e comecei a olhar as cartas que ele ganhou. E aí eu comecei a separar as melhores cartas. Aí eu fui separando e tal, mano, montei, tipo, o deck mais fudido que eu podia montar, entendeu? Eu tinha várias estratégias montadas, tipo, de chegar esse bicho, eu posso equipar com essa carta, eu posso usar isso aqui, aquilo lá. Então, aí, o primeiro duelo que eu fiz, eu ganhei fácil. Só que foi contra o meu primo. Aí o que aconteceu? Eu acho que meu primo chegou pro meu irmão e falou assim que eu peguei as cartas dele. Meu irmão... E aí te tomou de volta. Isso, meu irmão nem jogava. Ele nem jogava Yu-Gi-Oh! Ele só batia a carta. Ele nem ligava pra que carta que tava lá. Entendeu? Ele nem conhecia as cartas. Mas ele chegou pra mim e falou assim, ó, pô, fiquei sabendo que você pegou minhas cartas lá, então eu quero que você devolva elas, viu? Ele só falou isso pra mim. Aí sabe o que aconteceu? Se eu fosse malandro, eu podia só falar, fingir que devolvi e falar assim, ó, devolvi suas cartas lá, certo? Meu irmão, ele nem sabia que carta ele tinha, então, tipo, ele ia só falar, beleza, então. Não, mas eu fui lá e devolvi mesmo. Eu peguei todas as cartas que eu tinha pego. Peguei todas as cartas que eu tinha pego e devolvi todas lá e peguei as minhas de volta. E aí eu fiquei com o deck mais bosta de todos. E pronto, né? Tipo, tem que se virar com quem, né? Com o que consegue. Aí no final eu perdi, mano. Eu perdi o bagulho e nem fui pra final. Sabe? Uma outra coisa eu tava lembrando aqui. Vocês chegaram a pegar... Acho que o Gleice talvez, o Matheus, não sei, época de fliperama? Pô, lógico que eu peguei, cara. Então, lá no meu bairro tinha um bar que ficava no final da rua, que ele chegou a ter um fliperama, ele tinha sinuca, né? E chegou a ter um fliperama lá. Só que o problema é que eu morava perto de uma favelinha. E aí, o que acontece é que ficava aqueles garotos cercando o fliperama, sabe? Esperando algum trouxa ir lá colocar uma moeda.
E aí chegava lá comigo e falava, ô, deixa eu jogar com você aí, mano. Cara, eu peguei acho que o auge dos fliperama, mano. Mano, aqui perto de casa, em todo boteco tinha fliperama, tinha uma máquina. Uhum. Geralmente era Street Fighter 2. Lá era Street Fighter também. Mas aqui no bairro tinha, tipo, casas, assim, de fliperama. Tipo, um galpão onde tinha umas 20 máquinas, tá ligado? Uhum. E o negócio do lugar... Isso. E o negócio do lugar era ser fliperama. E era tipo o point da galera. A galera se encontrava lá. Eu, como sempre fui Durango, às vezes eu nem tinha dinheiro, eu só ia lá pra ficar com os camaradas lá, trocando ideia, vendo os outros jogar. Tinha gente que gostava de ficar serrando ficha, né? Isso. Você comprava um monte de ficha, as pessoas ficavam em cima. Geralmente eu ficava mendigando ficha, porque eu não tinha dinheiro, eu arrumo a ficha aí. Então, o que acontecia Porque lá... eu ia com R$1, geralmente. Porque... O que acontecia lá no meu era isso, os caras ficavam cercando lá, né? E aí eles falavam assim, deixa eu jogar com você aí, mano, deixa eu jogar com você. Aí você olhava pra trás, tinha tipo 4 moleque da favela, sabe? Aqueles mal que tá com o cara que vai te esfaquear. E aí você falava, tá bom, joga aí. Aí você jogava contra o moleque, e aí se você perdia, eles te expulsavam do bagulho. E tipo assim, como eu não tinha prática, porque eu praticamente não joguei fliperama, né? Então eu sempre perdia. Aqueles moleques que ficavam o tempo todo lá roubando ficha dos idiotas. Então eles sabiam jogar aquela porra, velho. Mas esse de fliperama era assim, né? Lá onde eu ia, os camaradas era 25 centavos a ficha. Aí eu geralmente ia com R$1. Então eu tinha que fazer durar esse R$1, né? Então eu tinha que escolher os momentos certos pra jogar e as máquinas certas. Porque, por exemplo, tinha as máquinas mais concorridas de King of Fighters, que eu nem podia jogar. Porque se eu entrasse lá, ia ver algum viciado lá. Tinha um coreano lá, mano. Lá vai eu falar dos coreanos de novo. O cara era desgraçado, velho. Ele não é que um ódio queria... dos coreanos, né? Não é. Não, mas esse cara aí, assim, não é que ele queria tirar você da máquina. Ele queria te humilhar, porque ele jogava com uma mão só, cara. Ele jogava o King of Fighter? Ele jogava The King of Fighters no... Não, aí você vai ver o cara só tinha uma mão mesmo, tá ligado? Não. Ele ficava com uma mãozinha assim e outra pra trás. É o The King of Fighters 97. E ao mesmo tempo que ele mexia o direcional, assim, ele apertava os botões. E aí ganhava de todo mundo, cara. Caralho, velho. Então o prazer dele não era só te tirar, ele queria te humilhar ainda por cima. Ele queria mostrar que você era um bosta, né? Bosta. E comigo, geralmente, ele conseguia sempre. Bom, acho que já tá na hora de encerrar essa pauta por hoje. Eu acho que o Riquinhas vai ter que colocar uma diquinha pra nós aqui agora, né, Riquinhas? Então vamos pra diquinha do Riquinhas. E na diquinha do Riquinhas de hoje, o que você traz pra gente nessa semana, Riquinhas? Fala aí. Então, hoje eu vou indicar... Desde semana passada eu tô vendo umas notícias na internet que os caras vão fazer um live action sobre um mangá. Não é mangá, né? Como que chama quando é desenho? É anime japonês. Que é um clássico do estilo cyberpunk. Akira. Vocês já viram Akira? Eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar. Já ouvi muito falar. Né? Então a dica do Riquinhas essa semana é assistam Akira, o anime. É sensacional, é muito louco. E assistam antes que... Mas o antigo vai ter um pouco. Não, assistam... Não, assistam o anime. Hoje só tem um, né? Não lançaram só tem... filme ainda. Isso que eu tô falando, assistam o anime antes que Hollywood... Entendi. Antes que Hollywood estrague com a versão live action que eles vão fazer. Porque eu tenho certeza... Mano, Akira não tem como ficar bom com... Live action? Live action. Porque os caras já tentaram fazer Ghost in the Shell, ficou uma merda. Não, mas calma aí, Ricardo. Isso que eu ia citar agora, Ghost in the Shell. Quero fazer uma pergunta, Ricas. Uma pergunta. Esse Akira vai ser produtora japonesa ou vai ser americana? Então, eu não sei. Geralmente americana. Então, porque assim, eu acho que a produtora japonesa, eles já estão assim no nível que eles estão um pouco se fodendo pro resultado, entendeu? Eles pegam anime, faz live action, só que eles não tem um capricho, sabe, pra levar pro live action aquele anime. Não. A indústria japonesa, ela não tem esse capricho, sabe, que a indústria americana tem, que tenta ganhar milhões, essas coisas, né? De verdade. Então, mas assim, que a pegada do Akira é toda diferentona, assim, cara. Eu recomendo, assim, assistam o anime, é muito bom. E
E assistam antes de vocês verem um filme live action que vai ser uma porcaria. O pior é que eu não sei onde achar o Akira, acho que não tem Akira nos streams famosos, acho que não tem. Aí você tem que dar uma procurada na internet mesmo, mas procurem que vale a pena, é muito bom, pra quem gosta de anime aí, ó. Você não gostou de Ghost in the Shell? Hã? Você não gostou de Ghost in the Shell, filme? Filme? Deus me livre. É, sério, de verdade, cara, foi legalzinho. Ah, Foi com a Scarlett Johansson, não foi? foi com esse cara de Johansson, mas nem ela salva. Você gostou do Akira aparecendo no Player One? Então, eu não vi Red Play One. Ah, foi mal então, cara, te dei um spoiler. Nossa, mas Parabéns, faz tanta Matheus. coisa, né? Esse não ouviu o programa de spoiler, né? Pô, Tá desculpa. vendo? Não manja. O cara não Tá ouve bom, o próprio tá bom. programa que participa. Bom, eu gostei das diquinhas do Riquinho. Então a dica do Riquinho essa semana é Akira, o anime. Assista Akira, o anime. Então vamos encerrar o programa de hoje, galera. Até o próximo programa. Falou!